Vamos ver se vai dar certo por causa dessa internet aí que tá falhando muito. Mas vai ser isso. Eu espero que vocês consigam me entender bem. Mas essa gravação vai estar no YouTube, eu disponibilizo já já para vocês no eClass. Na página 64, vou colocar aqui no chat também para vocês. Página 64, tá? A questão 4, aqui no início da página, ela também é para vocês construírem frases. Make a poster with 5 rules for household chores. E assim, vocês vão ter que fazer um pôster. Como foi o da aula passada? Vocês lembram aqui essas tabelas? Né? Como da página 63. Agora vocês é que vão fazer. E aí pode ser sobre atividades domésticas, sobre regras de estudo, boas maneiras em geral. Vai ficar a critério de vocês, tá? Eu vou escrever aqui o mínimo que eu exijo de vocês. A critério não, tia. Critério não. Não, fica aí, você escolhe qual é o tipo de regras, né, ou de conselhos que você quer escrever. Eu quero pelo menos 3 frases, tá bom? Eu imagino que está cortando, mas aí eu quero que vocês pelo menos enxerguem. Vamos ver se dá para vocês verem que eu tô pedindo isso daqui. Vamos fazer algumas então aqui, o Pedro. Vamos lá. Primeiro, nessa linha aqui é porque eu não consigo girar a caixa de texto no Word. Mesmo que eu gire esse quadrado, ele fica com a linha reta, tá? Então aqui vocês vão colocar o título. Pode ser atividade doméstica, pode ser de estudo, pode ser de boas maneiras, tá bom? Então, vamos ver aqui. Tia, eu posso pôr só, tipo, atividades domésticas? Pode ser. Me deem aí um exemplo. Coloca aqui no chat qualquer exemplo, pode ser conselho também, não precisa ser só regra. Porque um conselho a gente usa o verbo modal should ou shouldn't, né? Se for algo negativo. A gente vai se guiar bem pelas atividades da página 63. Eu quero que vocês coloquem aqui um exemplo para eu compartilhar com os colegas. Não precisa ter feito antes. Basta comentar aqui e a gente joga corretinho aqui na atividade 4. Gostei, Gabriel. Gostei. Tia, são 3. Oi? Tia, é só 3. É só 3. Isso, no mínimo 3. Exemplos. Não, no mínimo 3. Não. Vamos colocar aqui. Should you listen more? Poderia você ouvir mais? Né? Porque na página 63 fala que a gente tem que ouvir as pessoas. Mas às vezes isso é um toque que a gente precisa sempre estar relembrando, né? Mesmo que sejam membros da própria casa. Você pode ser um pouco mais atento, você pode ouvir mais. Gostei da tua resposta, Gabriel. O que mais? Dê um outro exemplo aí. Você precisa cuidar das suas coisas.
É até um pouco genérico, pode ser em casa, pode ser na escola. Sim, filho, pode dar mais um exemplo. Enquanto tu vai escrevendo o teu exemplo, eu vou traduzir esse que eu dei para vocês. You have to. Você precisa, você tem que cuidar. É algo que é um dever. You have to take care. Take care é cuidar. A junção desses dois verbos significa tomar cuidado, literalmente. Então, você precisa cuidar of your things, das suas coisas, tá? Aqui o Gabriel trazendo mais um exemplo para nós. Eu vou só aqui inverter o pronome com o verbo modal, porque o verbo modal ele só vem no início se for uma pergunta. Então, em vez de colocar should you, vou colocar aqui, you should be more responsible, tá? Você deveria ser mais responsável. Isso também é uma atitude que a gente tem que ter. Pode ser em casa, pode ser nos estudos, pode ser de boas maneiras. Gostei desses exemplos porque eles estão, assim, bem genéricos, né? Dá para se encaixar em qualquer outro. Então, você pode copiar esses exemplos aí, tá? E o título vocês encaixam como vocês acharem melhor. Tá bom? Pode ser qualquer um desses três. E se você quiser criar mais também, fica à vontade, tá? Eu quero no mínimo 3. Vocês conseguiram bater print para eu poder avançar? Se aqui na questão 5, né, a primeira resposta que tem para a gente colocar, porque primeiro o livro já traz. Se ela está fazendo uma comparação que in the summer, no verão, Nova York é mais quente do que São Paulo. Como é que a gente escreve mais quente em inglês? Eu acho que eu te ouvi aqui direito. Tá um pouco falhando aí na minha internet. A gente vai colocar hotter. Não precisa colocar more hot, porque hot é uma palavra muito pequena. Então, nela mesma, a gente já pode fazer essa alteração no adjetivo. Tá? E aí ele continua, né? Aliás, a Emily. Essa nota da professora, acho que não tem problema. Oi? Ela é chata, né? Ela é chata. Ah, entendi. Porque no cultura inglesa, né? Normalmente os ingleses, eles têm umas diferenças na estrutura gramatical. Então, às vezes eles usam more antes do adjetivo, mesmo para palavras pequenas. Oi? Não. Porque eles têm um vocabulário maior. Os americanos abreviam bastante. Isso, abreviam muito. Então, o hot é quente, mas se você quiser dizer que é mais quente, literalmente deveria ser more hot, né? Mas não, eles falam logo hotter, tudo junto. Então, vamos lá. Agora, ela está falando que Londres é a cidade, fog é névoa, né? Então, é a cidade com mais névoa que ela conhece. Se ela está fazendo um superlativo, comparando Londres com todas as outras cidades, a gente vai usar EST no final. Então, fog. Só que a gente vai colocar só até aqui, porque o Y, como ele é uma semivogal, a gente sempre tira para substituí-lo pela letra I. Então, IST. Tá? Vão acompanhando aí, vão anotando no caderno de vocês. Now,
Brasília, aí ela tá falando agora, Brasília é a cidade mais moderna no Brasil. Opa, ela também está tratando de um superlativo, porque das várias cidades, dos vários municípios existentes no Brasil, ela está dizendo que Brasília é o mais. Opa, filho, boa prova aí no cultura inglesa, então. Estuda. Então, vamos lá. Most modern. O mais moderno. Vou ficar aqui com letra maiúscula, mas é que ele corrige automaticamente. Dubai is one. Ah, então Dubai é uma o quê? Das cidades mais quentes. Também está usando um superlativo. Hot a gente já viu como é que fica para fazer a comparação. Fica hotter. Agora, para dizer que é um superlativo, hottest. I had a visit, but é uma das cidades que eu mais quentes que eu já visitei. But it is than other cities. Ah, se a gente já está vendo aqui a presença do than, é porque ela está fazendo uma comparação. E se é uma comparação, a gente vai usar que final, minha gente? O que é que a gente usa no final do adjetivo se a gente está fazendo uma comparação? Hein? O que eu vou colocar aqui? Deveria ser o ER no final, né? Mas tá certíssimo. Como a palavra interesting é uma palavra muito longa, aí nesse caso a gente vai realmente colocar more interesting. Tá? Porque não teria como encaixar o ER aqui nesse interesting. Ia ficar muito sem sentido. Mas é isso daí, tá corretíssimo. Opa. Fumi uma letra. Interesting. São Paulo is the largest city in South America. É a cidade mais grande, mais populosa nesse sentido, né? Porque de extensão nem é a maior, mas é a maior no sentido de população. Então, largest. No próprio adjetivo já dá para criar esse sentido de mais maior, né? De ser a mais populosa. Wealthy. Bom, por mais que a professora, mas eu não estou lembrando o que significa esse adjetivo. Isso pode acontecer muito, gente, no vestibular lá na frente. Nem sempre a gente conhece todos os vocabulários. Nesse caso aqui é rico, né? Além de rich, a gente tem também esse adjetivo. Mas se você conseguir compreender a construção gramatical da palavra, você consegue deduzir se você está fazendo uma comparação, se você está fazendo um superlativo. Como é uma das mais ricas cidades, então a gente vai usar wealthiest. Aí a gente vai tirar essa letra Y e substituir pelo I. Tá bom? Porque isso é de praxe, é a regra gramatical. Não, filho, tem a página 65 também, tá? But I know, mas eu sei... Oh, perdão, but you know, mas você sabe, eu realmente gosto de Paris. Eu acho que é a cidade mais bonita no mundo. Bem, tá realmente fazendo um superlativo. Só que a palavra beautiful, ela é muito grande, não dá para dizer beautifulest. Então, most beautiful. E aí ela termina. It's a pleasure. Foi um prazer. Um vocabulário aí que vocês podem usar também para conversação. Tá?
Tira o print aí rapidinho para a gente ir para a próxima. O professor de geografia já falou para vocês qual é o maior município do país? Não me falha a memória, o maior e o segundo maior estão aqui no Pará. Se eu não me engano, Santarém é o segundo maior município do Brasil. Mas eu sei que o maior é Altamira. Então a gente pode usar aqui já um superlativo. Altamira is the biggest city in Brazil. Brasil. Aqui. É a maior cidade no Brasil, no sentido de extensão territorial. Me deem aí um outro exemplo. Pode ser comparando duas cidades ou pode ser usando o superlativo. Vamos fazer aqui, eu vou colocar mais uma sugestão de resposta, então, para vocês aqui, tá? A gente pode fazer outra comparação de superlativo, sabe com quais cidades? Oiapoque e Chuí, né? São as cidades mais distantes uma da outra aqui dentro do país. A cidade mais ao norte e a cidade mais ao sul. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui essa caixa de texto. Só aqui já dá para fazer duas frases, olha. Porque eu acho que nem vai caber aí. Vamos lá. Oi? Ai, queria editar essa caixinha de texto. Agora sim. Vamos lá. Olha. Oiapoque is the more distant city from the south. Oiapoque, que fica no Amapá, é a cidade mais distante, né? Is the most distant city, é a cidade mais distante do sul do Brasil. Gostei aqui também do exemplo do Gabriel Willers, que ele colocou que ele acha, né, na opinião dele, até colocou, in my opinion, Canada is more beautiful than USA. Beautiful than USA. Era de cidades, mas não tem problema não. Vamos colocar aqui os países. Tá? É mais para vocês usarem os adjetivos. Tá, ok? Eu não entendi. Cortou. Pode repetir? Ai,